Começando mais um Café com o Tomé, hoje num dia muito especial, cuja temática hoje, assim, é gente que passou por aqui como aluno, né? E hoje é gente muito diferente da que passou por aqui, né? Alguns passaram há muito tempo, outros há menos tempo, né? Outros se foram e voltaram com família. Então, aqui, nessa roda aqui, uma roda de ex-alunos e ex-aluno, aluno atual também, que também tem ex-aluno que já passou e que volta, né, para o Nacional. Então, do meu lado aqui estão os nossos alunos, Rodrigo Penha, de 1992, senhor, que coisa maravilhosa. Hoje, doutor Rodrigo Penha, que vai trazer muitas histórias interessantes aqui. Carolina Toffoli, que teve uma passagem fulminante, né, como aluna do Nacional, já foi para a universidade, mas que essa carreira fez todo sentido, né? E voltei como mãe de aluno. E voltou como mãe de aluna, e o nosso querido Márcio, que está aqui hoje com... Marcos. Perdão, nosso querido Marcos. Isso. Marcos Filho. Marcos Filho. Que se formou aqui em 22. Sim. E que retorna agora no pré-vestibular, está aí na batalha importante, isso, mas que tem também toda uma história de contexto, sim, familiar, né? Sim, uhum. Que esse programa é exatamente isso, pessoal. Nós estamos contando a história dos 40 anos do Colégio Nacional, através da história das pessoas que passaram por aqui, que estão por aqui, que fazem, porque, na verdade, a instituição ela é o resultado de tudo isso, né? De todo esse sonho, né? Então, quem assistir a todos os cafés com o Tomé vai entender essa cronologia do nascimento, das dores do nascimento, no supletivo, a evolução, né? E através da vida das pessoas que passaram por cada uma dessas etapas, né? E aqui a gente tem gente de diferentes épocas, né? Que quer esse papo solto, né? Rodrigo, pode ser você o primeiro aqui. 92 eu entrando aqui, eu venho quase todo ano para cá na Feira de Profissões e eu voltando, sabe uma coisa que não mudou? As árvores não mudaram. E eu tive 2 filhos com a Lídia, que é ex-aluna aqui também. E uma coisa que a gente sempre falou para eles, que a função dos pais, que a gente sempre queria, é dar 2 coisas para eles na educação. Raiz, e saber quem que eles são, onde eles saíram, do que eles foram formados, a raiz para eles ter raiz. E a segunda coisa, asas, para eles voarem. Então eu acho que a escola aqui também, elas nos deu as raízes, onde a gente formou, fomos aprovados na universidade, tivemos nossa formação, e asa, cada um voou, e tem gente no mundo inteiro, espalhado no mundo inteiro. Hoje o meu filho mais velho está estudando na Europa, Portugal, e conquistou o mundo com essa mensagem. Ele sabe de onde veio, sabe a formação dele, mas o mundo é a casa dele. Eu vejo muito isso no Nacional. Tá? Que bacana, meu cara. Esse realmente esse é um pilar, né? Assim, de proporcionar, né? Os estudantes sempre eles dão esse feedback, assim, essa escola aqui me faz eu buscar, né, o meu limite, né? Me provoca para buscar o limite. Então, assim, o limite é a linha do horizonte, né? Já teve um poeta que já disse isso, né? Então, essa é a busca. Né, Carolina? Eu fui aluna aqui em 1998, né, quase 3 décadas atrás. E eu me lembro que na época eu estudava numa escola, que era uma escola um pouco mais alternativa. E quando eu estava no 3º ano do ensino médio, eu sempre fui uma pessoa um pouco ansiosa e eu queria me preparar bem para passar no vestibular, e eu não sentia que a minha escola naquela época estava fazendo isso. E daí eu busquei, concomitantemente à escola, um cursinho. Daí eu vim estudar e fui aluna do cursinho noturno, do pré-vestibular na época. Que foi enorme, né? Esse curso noturno, que hoje nem existe mais, né? Mas ele foi enorme, essa procura, esses profissionais mesmo, essas pessoas, os estudantes de outras escolas que vinham fazer. E uma coisa que me marcou muito na época é porque a gente trabalhava aqui no Nacional, vocês trabalhavam com a gente, um tripé muito forte. Né? Então, assim, a parte de conteúdo tinha que ser muito consistente, né? Saber as matérias, mas também tinham 2 outras coisas que eu não tinha tanta bagagem disso da outra escola que eu vinha. Uma parte era a parte de socioemocional. Então, não adianta você ter todo o conteúdo, mas você não está preparado emocionalmente para aquela situação, e um vestibular exige isso da gente, né?
E o terceiro pilar, que era a questão da técnica, né? Como que você distribui seu tempo? Como que você, por onde você começa? Se você for chutar, qual é a técnica para um chute? Né? Você não toma aula, não, que essa é aula de Tomé. Então, eu achei isso muito legal, assim, isso me marcou muito na época. Que bacana, né? Isso aí, assim, na verdade, Carolina, isso foi realmente a espinha dorsal do nascimento do Nacional pelo supletivo e pelo pré-vestibular. Conteúdo, técnica e psicologia. Isso aí foi, inclusive, patenteado por mim, na verdade, como o início de um processo metodológico, né? Dessa compreensão. E, assim, muito à frente dos tempos, né? Isso foi uma coisa muito interessante, porque a gente falava em socioemocional. Isso aí nós estamos falando de fim da década de 80 e início da década de 90. E olha como marcou, né? Assim, tem tanto tempo que eu passei por isso e isso marcou muito forte para mim. E é muito bacana. Quer dizer, é conteúdo, técnica e psicologia. Nós tiramos da visão de que o vestibular era para poucos e podia ser de todos. Sim. Né? Porque essa falácia de que não podia preparar o conteúdo para todo mundo ter acesso e poder se desenvolver, passar no vestibular, porque o vestibular, se tiver realmente preparado tecnicamente, tiver o conteúdo necessário, né? E souber realmente ter a calma para poder fazer a melhor prova, lá você o caminho, não é? Exatamente. E a gente conquistou realmente o mercado e os alunos, né? Com essa ideia, né? Que virou uma paixão, né? Que isso veio, essas gerações, isso me chama a atenção demais. Tem alunos que passaram por aqui só pelo nosso pré-vestibular. Eles cansam de me dizer, falando assim, essa aqui eu só passei aqui no cursinho, mas é a escola de referência da minha vida. E porque dá uma segurança também, né? Você chega de um jeito diferente, porque na verdade eu acho que o conteúdo eu já tinha, né? Porque eu já tinha vindo de uma formação de base boa, mas me deu uma segurança que eu precisava para eu saber que eu era capaz. Inclusive, olha que legal, né? Sim, essa escola, a gente pode revelar aqui qual escola que você veio dela? Posso, claro. Pode? Uhum. Era o Mondragon. Mondragon. Escola boa. E o Mondragon tem uma história, a gente tem uma continuidade. Exato. Do Mondragon, que é a nossa unidade de Biporã. Exato. Que é uma escola que a gente tem muito carinho por ela, porque de certa forma nós demos a continuidade àquilo. Porque chegou um momento que nós compramos aquela carteira de alunos, né, vamos dizer assim, mas a gente assumiu o projeto, levou o projeto do Nacional por inteiro para lá. Então é uma escola que, de certa forma, nós estamos continuando. Né? É um braço importante. E é uma escola que eu também trago muito carinho. Da cooperativa do Banco do Brasil. Exatamente. Me lembro, assim, e realmente foi uma escola que trouxe diferenciais importantes para a educação. Muito importante. E agora o Marcos, né, Marcos? Marcos Filho, que passou recentemente por aqui, né, Marcos? Boa tarde, pessoal. A minha história com o Nacional ela começa em meados de 2021, né, quando eu vim para o segundo ano do colegial na instituição. Só que, para a gente contextualizar um pouco, o que vem antes, né, o que antecede. Quando eu manifestei interesse de vir para cá, uma coisa que eu ouvia bastante era que eu seria mais um aqui no meio da multidão, no meio de muitos, né? Mas mesmo assim eu falei, não, vou seguir em frente, é isso que eu quero. E vim e vi que isso caiu tipo, de terra abaixo, porque fui muito bem recebido na instituição, muito bem acolhido. E tenho certeza que o que eu sei hoje, a bagagem que eu trago, a instituição que me forneceu. Bacana. E assim, o pré-vestibular também, depois eu saí do ensino médio, vim pro vestibular e sei que o suporte que eu preciso para minhas provas, a questão de acolhimento, igual a Carolina falou, socioemocional, a escola fornece da melhor maneira possível para nós. Hoje no outro estágio, né? Assim, essa aqui que é o bacana, né? Que assim, mudaram os estágios, mas a preocupação, ela sempre existiu, né? O pilar cultural do Nacional, né? O pilar socioemocional, né? Isso aí vem do nosso nascimento. Coisa que só veio ser comunicado e conversado pelo mercado educacional muitos anos depois, né? E a gente já foi mudando a forma. Por isso que é bacana que o que era, o que é hoje, né? E muito isso que eu tenho dito aqui, que tudo que a gente é fruto do que a gente construiu, não é? Como ser humano também, né, Rodrigo? Assim, depois que passou por aqui, cara, eu vi o seu currículo aqui, eu falei assim, nossa, não faz um resumido, cara, porque... Interessante, em 92 eu vim de uma cidade pequena, vim de Morro Agudo, né?
E meus pais mudaram para Goiás, meu pai é fazendeiro. E eu fiquei em Uberlândia, então eu escolhi uma escola, me indicaram Nacional, que era uma escola boa, mas eu não tinha contato com cidade grande. E imaginava, numa cidade grande, Morro Agudo tinha 22 mil habitantes. Eu vou ficar perdido aqui, né? Jovem, adolescente e tal. E aí eu lembro que eu fiz a matrícula, conversei, encontrei o Maurinho, que é meu amigo até hoje, todo mundo. E aí eu lembro que me fizeram uma pergunta assim, você já tem lugar de morar? Olha que interessante. Você já tem, e me indicaram uma república com os amigos que são meus amigos até hoje. Então se preocuparam. Então, e essa preocupação ela foi tão interessante que eu vim com essa mentalidade do interior e eu fiz, todos os professores eram meus amigos. A prova disso é que vários professores hoje são meus pacientes. E eles voltavam, então eu fiquei um ano, e eles voltavam depois para consultar comigo e sabiam o meu nome, sabiam o que eu fiz, sabia com quem que eu casei. Então a gente manteve um elo, manteve a ligação. Eu fiquei fora, então eu fiz faculdade, falando um pouco do currículo, 6 anos de Universidade Federal de Uberlândia, depois eu fiz 6 anos de residência fora, fui para São Paulo. E depois eu voltava e encontrava todo mundo, Tomé, Olavo, Maurinho, todo mundo que eu encontrava lembrava de mim, a gente conversava. Então, esse jeito de interior era a escola. Então, a gente era bem acolhido. Eu agora, no intervalo ali no recreio, eu vi todo mundo conversando com o Gabriel, todo mundo... o clima, o ambiente interno, ele não muda. Então, ele não muda. Esse tempo todo passou, as árvores continuam as mesmas, o resto mudou, as paredes mudaram, mas o ambiente da escola continua o mesmo. Que legal. E tem uma coisa muito curiosa dessa questão da moradia, porque a gente tinha aqui no entorno o contato com todas as donas de pensões, que a gente tinha aqui a gente tinha um mural, né? Gente da região, e a gente inclusive reunia com elas para a gente saber como é que estava a vida dos estudantes no local, estava tudo ok, fazer essa ponte, se precisava de alguma coisa, menino doente, não é? Então, elas viraram mães realmente dessa meninada toda que passava por aqui. Outro tanto assim, esses prédios todos que subiram aqui no entorno aqui, que foram as repúblicas, os pais que da região, sobretudo, traziam, e de locais mais distantes, interior de São Paulo, tem gente do sul da Bahia, né? Nós atraímos gente de todo lado. Então, é muito curioso que a gente chegou a ter um departamento para cuidar disso aqui. Cuidar dos estudantes que moravam fora para poder ficar, era muita gente, né? É muito interessante isso. Então, mas isso me chama atenção, porque é uma escola grande. Né? Eu não sei quantos alunos tem atualmente no Nacional, mas isso era uma coisa que me chama atenção até hoje. Eu chego, por exemplo, para procurar meus filhos, eu encontro algum funcionário, eu pergunto, cadê o Giovanni? Eles sabem da notícia, eles sabem quem que é o meu filho. Então, eu vejo que, apesar de ser grande, tem uma questão de individualização. Então, por exemplo, uma coisa que eu acho muito legal, reunião de pais individual com o professor. Você chega, né, tete a tete, você com o único professor para falar sobre o seu filho, e ele sabe como que está seu filho. Então, isso eu acho muito admirável. Conseguir ver quem que é cada um dos alunos, né? Que eu acho que é um pouco do que você traz. O Rodrigo até compartilhou também a questão dos pensionatos aqui ao redor, e ele falou da questão que não muda, e realmente não muda. Hoje em dia, eu acho que a parte mais volumosa não está nos pensionatos, mas nos prédios que foram construídos aqui na Avenida da João Pessoa, que concentra grande parte dos moradores são estudantes, e que a maioria faz parte da instituição. Tudo, porque assim, foi perdendo um pouco o sentido da pensão, né? Foi ficando viável o aluguel, né? Foi ficando viável outros formatos, outras associações, né? Mas há ainda os pensionatos aqui que se relacionam conosco até hoje mesmo. Tem tem até o meu WhatsApp de muito tempo, ainda sou eu falo, não, agora passa pro Mauro, é o Mauro. Mas é muito divertido isso de ver que, né, como é que isso realmente, assim, você traz uma coisa que para nós é muito cara, que foi sempre essa preocupação de cuidar do indivíduo. E a gente é muito massacrado nesse mercado, inclusive, né? Que, assim, como vendem muito essa ideia para concorrer aqui, que vai lá ser um número, lá vai ser mais um. Uma indústria, né? Não é? É uma indústria, não é? Houve isso, né? E que, de fato, sempre foi uma preocupação nossa, à medida em que a gente chegou à conclusão que a gente precisava ter uma escola grande para fazer o que a gente queria fazer,
né? Em função do ambiente, em função do que nós pensamos de escola. Porque nós não acreditamos numa escola que é uma bolha, que é um gueto, que é de uma classe só. Nós não acreditamos nessa escola. Mas os princípios não mudaram. Toda boa prosa é acompanhada de um bom café. E o Café com o Tomé está na melhor companhia do Café Tolardo. Esse café 100% arábico, um café especial, gourmet, da fazenda de Araguari, a fazenda Tolardo, que está produzindo esse café, que nos acompanhará durante toda a história desse programa em 2025 e que terá aqui sempre esse QR Code que você poderá utilizar para poder comprar, adquirir e degustar esse café maravilhoso que nunca mais você vai abandonar, de tão delicioso que é. Café Tolardo. Experimente. Os princípios não mudaram. Os princípios da metodologia da escola ele não mudou. É um segredo de sucesso, que foi sucesso na época, explodiu na época, era um sucesso, falava em nacional, então era já quase certeza de aprovação, né? E continua, essa metodologia continua, porque é uma receita de sucesso. Na verdade, motiva a pessoa a buscar, né? Porque o que faz sucesso? Não é a escola. A escola, ele é só meio para. O mérito é o meio, né? É o meio, que isso aí é bacana, né? Por Mas isso o que aluno assim, tem que se sentir empoderado para isso, né? Exato, falou assim, por isso que alguns pilares são importantes. Pilar cultural. O que você lembra aí de cultura dessa escola aqui? O que vem à cabeça da época? Tinha um rapaz que tocava, vinha no recreio tocar, e depois ele fez até um pouco, chamava Alexandre Pires. E ele vinha, ele agradecia o Nacional, obrigado Nacional da oportunidade de tocar aqui. E a gente tocava, rapaz, tocou bem, ele acabou depois tocando pra Você sabe Rainha. que recentemente lá no Hulk vieram as cenas, né? No Domingão do Hulk, essas cenas vieram à baila, né? Então o apoio era esse. E a gente cantava, tinha as músicas que a gente cantava, tinha os jingles que a gente fazia, isso ajudava bastante, descontraía. Então, Festival de paródias. Era assim, a festa, até na própria entrada do vestibular, quando a gente ia lá pro campus para entrar, a gente entrava cantando, as pessoas parece que entravam com medo da gente, porque a gente estava tranquilo, né? A gente entrava cantando os nossos jingles, nossas músicas, tinha a nossa reunião ali antes de ver o vestibular, isso fazia muito bem, deixava você relaxado, bem tranquilo para fazer prova, te dava uma segurança diferente. Então, isso mostra cada vez mais que os tempos mudaram, mas a base continua a mesma, porque até hoje tem a questão dos horários culturais, onde trazem pessoas de fora, mas também dão oportunidade para o estudante mostrar o seu protagonismo ali, que seja cantando, dançando, né, para a instituição. Isso fez sempre, assim, é o que ele está falando assim, do Alexandre Pires, é porque ele veio num festival de paródias aqui, que as meninas conhecidas dele, na época estava nascendo Só para Contrariar, e eles trouxeram uma parte do Só para Contrariar aqui para dentro, né, e que foi muito legal. Isso veio à baila agora, mas outros tantos, né? Essa coisa, no final da década de 90, nós viemos com a campanha Vista Essa Causa, trouxemos os grandes grupos do rock nacional, que na época era um grande sucesso, né? Então, 97, 98. A minha esposa estava comentando aqui, né? Então, o Grupo Vórtice foi apoiado. Então, um colegial apoiar um grupo de balé da cidade, não tinha esse patrocínio, que as pessoas patrocinavam alguma coisa que já estava grande, que dava certo, patrocinar um grupo de balé de escola, uma escola comercial, e o Nacional apostou nas meninas, entendeu, e ele começou a entender que a cara dele era aquilo ali, que a cara era grupo de balé, era pessoas que faziam coisas além da escola. Então isso era sempre o que eles falavam, faça coisas além de só estudar. Né? Se você ficar só estudando, você não vai ser um aluno melhor. Vai fazer esporte, vai aprender coisas, vai se divertir. Isso faz parte de uma... E a gente, na época, fazia isso também. Então, não deixava ficar só estudando. Então, não era uma coisa maçante. Apesar que tinha simulado no sábado, tinha algumas coisas... Até hoje. Os aulões. Não, mas é isso. Parece que é uma escola que tem um momento certo para cada coisa. Isso. Então, por exemplo, o meu filho sempre foi do esporte. Então, ele participava dos Gengues, super animado, das diversas etapas, viajava com a escola, né? Então, e tinha espaço para isso, ele não se prejudicava, às vezes perdia uma semana de aula porque estava em viagem, mas a escola dava um jeito de repor as coisas. E uma coisa que me chama um pouco a atenção, assim, é que me parece que o Nacional fez um movimento contrário.
A maioria das escolas começa por educação infantil, se consolida, vai para o Fundamental 1, se consolida, daí tem uma turminha mais forte, vai para o Fundamental 2 e vai crescendo devagarinho. O Nacional fez o processo contrário, né? Começou lá do pré-vestibular, se consolidou enquanto pré-vestibular e foi reduzindo até chegar na educação infantil. Porque eles não sabiam lidar com criança. Exato. Criança dava medo neles. Eles sabiam lidar só com adolescente. Jovens, nós éramos jovens, né? Na verdade, isso é uma coisa muito interessante. Tem duas sociologias do desenvolvimento de escolas no Brasil, né? Depois nós vamos estudar isso aí, né? A sociologia dessa construção de ré, que ela nasce no pré-vestibular, sobretudo, nós nascemos no supletivo, o supletivo deu origem ao pré-vestibular, que veio o ensino médio, do médio o Fundo 2, até chegar no fundamental de 9 anos, e educação infantil. Esse percurso foram 25 anos. Para chegar, o pré-vestibular, ele financiou esse desenvolvimento de todos os níveis de ensino. E na época os professores tinham 20 anos. Então eles não saberiam lidar. A gente olha, para mim também não mudou nada. Na educação Mas infantil, eles tinham 20 e poucos anos. 23. Nem filho eles tinham. Como é que eles iam saber criar colégio para criança? Exatamente. Isso é uma coisa que a gente, assim, nós fomos maduros para entender o momento certo da gente dar esses passos. E a gente sempre construiu por inteiro o nível de ensino. A gente nunca fez assim, começa de uma série, vai outra série. Não, porque senão a gente não entende aquela faixa, né? Nós entendemos de adolescente, nós discutimos o universo adolescente, nós nascemos da adolescência, né, e do mundo adulto, né, do supletivo adulto, depois o mundo adolescente, que nem existia essa palavra ainda quando nós começamos o Outeiral, que nós trouxemos em Uberlândia para discutir a adolescência com os pais, com os professores, na época, década de 90, 95, 96, que estava surgindo o termo, porque a gente conhecia do ser humano a criança e o adulto, né? Era criança até 18 anos, depois entrava para o mundo adulto, mas começou a perceber que tinha uma faixa ali que não era nem criança nem adulto, que era uma outra pegada que precisava. Então, a adolescência que foi discutida. Então, nós nos desenvolvemos na adolescência, amadurecemos na adolescência e fomos para a pré-adolescência, né? Que foi o ensino fundamental anos finais. Isso 17 anos depois. Porque, assim, enquanto eu não entendi enquanto nós todos não entendemos o que era, a gente não migrou. Porque cada faixa etária tem um desafio totalmente diferente. Totalmente diferente. Aí fomos trazer as pessoas certas também para fazer aquilo que não éramos os que estavam aqui, eram outros personagens, né? Que a gente foi buscar, fez uma seleção lindíssima, que inclusive os profissionais de abertura desses níveis de ensino, a base deles está aqui até hoje, né? A base deles. Isso é uma outra coisa legal, né? Tem gente aqui que foi professor dessa turma aí, né? Marcelísio, né? O Bustamante, que deu aula até recentemente, o César Mota, que infelizmente se foi, né? Foi a grande perda do ano passado, foi o César, jovem, 37 anos de instituição, né? Então, isso é uma coisa que faz o caldo, né? De cultura, e a gente foi aprendendo muito estudando, uma escola que sempre pesquisou, né? Uma escola de pesquisa. Então, hoje nós temos a educação infantil, a pesquisa da infância, com o núcleo de pesquisas públicas da Unicamp, que aprofunda esse conhecimento. O ano passado fizemos a revisão do currículo do ensino fundamental de 9 anos, que é uma coisa importantíssima, né? Porque essa escola de carteirinhas enfileiradas, com um artista lá passando conhecimento, essa escola ela está com os dias contados, né, da sua existência. Também é interessante que vocês têm que trabalhar com o universo, vocês estão formando personalidades e educação para profissões que ainda não existem. Então, assim, na época era tudo muito quadrado, então eu cheguei aqui no cursinho, então era assim, essa turma vai fazer odonto, era uma das mais procuradas, então, o pessoal da medicina, da odonto, da engenharia e da veterinária. Era essa, então você sabia, você já vinha meio sabendo o que você ia fazer. Psicologia. Era aquilo, Exato. era fechadinho. Então, meia dúzia de opções. Mas a escola, ela nos dava a ideia de que, para a gente abrir a mente. Então não fica só, porque pode ser que você tenha alguma dificuldade no vestibular, então a medicina foi ficando cada vez mais concorrido,
na época que eu prestei, eu acho que foi 200, 250 candidatos por vaga. Vai chegar num ponto que as coisas vão funilando demais. E você tem que manter um leque aberto para possibilidades, para você poder se moldar e se ajeitando no meio do caminho. Então, eu acho que a principal ideia da educação agora é você formar uma personalidade da pessoa para ela poder enfrentar qualquer profissão que venha, e com qualidade, sabe, com equilíbrio emocional, isso de ter esporte, de ter cultura, de saber. E isso é a grande arma que eles vão ter, porque o conhecimento, ele passa. Vamos falar um pouco de medicina. O que eu aprendi na faculdade de medicina, 5 anos depois, ele estava totalmente ultrapassado. Então, quando eu terminei, eu fiz 6 anos de residência, pós a faculdade. Quando eu terminei a minha residência, o que eu tinha começado a aprender no começo da residência, eu não utilizava mais. Então, então até eu terminando a residência, era 5 anos, a medicina mudava totalmente. Agora, muda muito menos. Agora, em 2 anos, ela muda. Você tem que fazer outra. Então, eu falo assim que... Tanto que vem aí, inclusive, o exame de ordem, né? Isso, Médica, né? Um exame para revalidar os médicos, para que eles tenham uma formação melhor. Porque que você começou a aprender no começo da faculdade, o currículo mudou. Hoje, as matérias em medicina, em quase todas as universidades do país, elas não são estanques. Hoje você não aprende mais como a gente estudou farmacologia, anatomia, você não tem mais isso. Hoje você é tudo baseado em problemas. Então, a gente como professor da universidade, você pega um caso clínico real, e a partir desse caso você vai ensinar semiologia, você vai ensinar exame propedêutico, que são os exames diagnósticos, você vai ensinar farmacologia, tratamento, tudo baseado em um caso real que a pessoa aprende. Então, isso é uma arma muito mais poderosa de aprendizado do que se você ficar só estudando anatomia, só farmacologia. Então, criar essa turma agora, com essa visão aberta, para tudo que vier, eles conseguirem fazer com qualidade e excelência, que eu acho que é um grande desafio. E o Nacional tem essa cabeça aberta, sempre teve, né? E sempre com essas feiras de profissão, com incentivando tudo isso que é novo, que é novidade, é o que vai levar para São Paulo, fazer vestibular da USP, da Unesp. É o que vai dar ferramenta para essa turma. Porque, na verdade, assim, além da escola poder contribuir com o desenvolvimento aí, dessa parte comportamental e de formação de caráter, ela tem que ensinar a pensar. Né? Ensinar a pensar. E aí, se você aprende a pensar e ter um pensamento crítico, você vai usar em qualquer área. E em qualquer profissão, independente do conteúdo que esteja lá. Né? Então, esse, para mim, é o que... Se você sair da escola aprendendo a pensar e sendo crítico, e uma pessoa ética, de bom caráter, a escola fez um bom trabalho. Exato. Não exatamente se você sabe aquele conteúdo específico. Né? O Marcos estava falando que assistiu minha... Isso, eu ia comentar agora. Ele comentou da palestra. Da Feira de Profissões. Tem Feira de Profissões da instituição e quando eu estava no ensino médio, eu me recordo de assistir uma palestra sua e da sua esposa é pediatra, se não me engano. E essa questão, mesmo os alunos que passam aqui, formam, saem da instituição, mas sentem, né, o sentimento de gratidão, de retornar para cá, agora como profissional, para falar um pouco. Sabe o que é o mais gostoso disso? Porque quando a gente está na escola, a gente vai pensar no vestibular, a gente entende que algumas coisas parecem que não são atingíveis, que são impossíveis. A gente olha, vê uma pessoa que a gente admira e fala, mas é tão difícil chegar lá. E uma vez eu escrevi um artigo que eu falei assim, da roça Harvard. Que no meu primeiro ano, eu fiz numa escola no interior de São Paulo, uma fazenda, era uma escola rural. E era assim, eram alguns alunos da primeira série, é uma escola compartilhada, e alguns alunos da segunda série. Então eu lembro que ficava assim, e a escola era um telhadozinho, tinha alguns pardais, então de vez em quando caía um piolho no nosso caderno. E aí era assim, a professora chegava e falava assim, pessoal da primeira série, agora eu vou falar com vocês, então vocês não olhem para cá, que eu estou falando com o pessoal do segundo ano. Eu achava aquilo tão curioso, eu falava, como que não olha? Então eu já ia puxando a matéria do segundo ano, eu já sabia o que eu ia fazer. E aí eu aprendi a escrever rápido e tal, foi interessante que eu convivia com a primeira e segunda série e tal. E aí eu fui, então sempre estudei em escola pública, vim para cá vindo do interior para fazer o cursinho, Faculdade Federal de Uberlândia, fiz uma residência, e eu sempre fiquei com essa noção de que não precisava ter limite para as coisas. E uma das últimas pós-graduações que eu fiz foi em Harvard mesmo, junto com os alunos de Harvard, falei, poxa, como que as coisas vão passando, e o mais importante é a gente não se limitar.
achar o inglês é um empecilho, eu não vou conseguir entender isso, eu não vou conseguir fazer a prova. Não, é a gente tirar essa limitação. Então, acho que o papel do professor, eu sempre senti isso muito dos professores daqui, e falava, você não tem limite, você vai aonde você quiser, você é capaz, então não se limite, não se sabote, porque você vai poder chegar longe. Então, que coisa interessante. Eu sou de uma escola, né, na minha infância, da minha adolescência, que assim, aula de música, isso aí era tudo decorativo, né? Ninguém prestava atenção, aquilo lá era, né, era penduricalho. Educação física era formalidade, ficar lá fazendo exercício. A gente fazia muita educação porque a gente gostava, né? Educação física sempre criança com bola, né? Educação física era isso, né? Mas quando ia para ginástica, o povo achava chato a educação física. Então não era, queria bola, queria brincar, né? Então, a evolução, né, desse pensamento hoje, né, quando você tem a importância do pilar cultural na escola, né, que assim, a gente foi lá na década de 90, muitas vezes assim, fica perdendo tempo, não estamos perdendo tempo, nós estamos ilustrando as pessoas, nós estamos dando senso estético, artístico. Uma formação completa do cidadão. Né, de ouvir música, a gente trazia de tudo, né, cara? Assim, achava que, né, todas as gerações, isso aí é muito claro, toca ali hoje um sertanejo, o povo canta, fala, mas só sertanejo, não, canta Milton Nascimento, canta também, toca Gilberto Gil, eles vão cantar, canta, né, MPB, rock, o que vier, eles têm conhecimento, assim, isso está impregnado, né? Um senso crítico, né? Exato, então, assim, essa coisa do esporte, né, que hoje nós, com muito mais estrutura hoje, a gente tem realmente uma política para esse lugar aqui, de cuidar do atleta de maneira diferente, sair daquela mentalidade, né, nesse acordo, nesse grande parceria que nós temos hoje com o Praia Clube, né, que já chegou a ter uma mentalidade de matricular o estudante numa escola o que exigisse o mínimo dele, para ele poder dedicar muito para o esporte, né? E que, na verdade, não, gente, tem que chavear isso aí. Olha, nós temos que ter escolas de excelência para praticar o esporte de excelência. Dá para conciliar você vê, por exemplo, os melhores atletas. Quando a gente fala de exemplo de atleta, a gente vê o americano. Os americanos são os atletas de qualidade, de excelência. E quase todas as especialidades onde eles vão fazer, elas exigem uma universidade. Ele carrega o nome da universidade. Por exemplo, todos os atletas de futebol americano, eles têm o nome da universidade. Sim. Eles entram pela universidade. Então, todos são universitários. Então, ali tem gente com doutorado, tem gente inteligente, com QI alto. Então, não precisa de desvalorizar a escola para valorizar o esporte. De jeito nenhum. Lá é o contrário, né? Lá a universidade valoriza o atleta. Sim, e ela quer que o atleta esteja lá. Inclusive do mundo inteiro, né? Exatamente. Que é uma forma de seleção. Bolsistas, não é? São bolsistas dessas universidades, todos os bons atletas. Então, é porta de entrada. É o que a gente fala para o estudante hoje. Isso é uma porta de entrada. Se você for bom nisso, então invista. Se é bom, invista. Inclusive uma profissão, né, Tony? Não é? As profissões, então, vão ser músicos, né, vão ser compositores, vão ser artistas tal, e vão ser atletas. Hoje o esporte, grande parte, ele ocupa das profissões, né? De atletas. Então, e isso mesmo pode que ser não profissão. Se torne uma profissão, o quanto que isso desenvolve outras habilidades, né? Assim, não, tem gente... Esporte... Outro dia eu recebi uma notícia de um Ramon, que é um ex-jogador do nosso handball, que foi vice-campeão brasileiro aqui, que é garoto propaganda na Polônia, porque lá o handball é o esporte, né? Esse cara, ele é o Ronaldinho de lá, né? Então, é muito interessante isso, tanto que o esporte, por isso que levar a sério para o estudante, que o esporte é uma possibilidade de profissionalização dele. Então, a gente tem que cuidar. Não é fazer com que o aluno que seja atleta, que ele seja dispensado das atividades acadêmicas, do rigor científico que ele tem que ter. Não, ele só vai fazer em tempo diferente. Né? Ele vai fazer de outras formas. Mais maleável, né? Ele não tem que ser nem penalizado por ser atleta e nem ter vantagens por ser atleta, né? Ele é um aluno como os outros, mas tem que ter alguma flexibilidade para ele poder conciliar as duas coisas. Sim, como é que pode ter eu exigir de uma pessoa que treina 8 horas por dia que ele tenha além do tempo de 6 horas na escola, certo? Então, assim,
Não tem jeito. Ele vai treinar outro 8 horas e ele precisa dormir, não é? Então, essa é a realidade de muitos atletas. Isso, e às vezes ele viaja, vai para os campeonatos, e às vezes o campeonato vai ser na semana de prova. Não dá para tirar 0 na prova, porque caiu... Quando ele voltar, ele faz a prova e tá tudo certo, né? Exatamente, vai fazer isso. Tem um planejamento individual de como ele vai ser avaliado naquele processo, diferente dos outros. Tá protegendo. Não está protegendo nada. Às vezes até o contrário. Ele está exigindo mais deles, inclusive, né? Que é muito interessante isso, né? E assim, agora, a vida vai levando também para outras, né? O que profissionalmente hoje, né, Carolina? Que você também, nessas passagens, até mesmo artista, né, rapaz? E assim que estou vendo aí muitas produções aí. A medicina, tanto que hoje as mídias são importantes para a medicina, né? O quanto isso é útil, né? Eu sempre utilizei muito como médico, né? Desde que eu voltei para Uberlândia em 2005 para trabalhar e sempre utilizei muito. Então sempre escrevia para 2 ou 3 revistas, sempre participei muito de programa de televisão, porque quando eu estou no consultório, estou 25 anos fazendo consultório, eu estou falando para uma pessoa e eu estou dando conselho, eu estou contando história, é muito divertido, assim, eu tenho um contato com o paciente bem diferente, eles ficam amigos mesmo. E quando eu estou na televisão, então há 6 anos tem esse programa que é o Médico do Povo. Eu estou falando para possivelmente 2 milhões de pessoas. A região que a TV abrange são 2 milhões de pessoas, são 160 cidades. Então, assim, você pode falar, e é impressionante como isso toca as pessoas e como isso alcança ainda. Então, programa de rádio, TV, revista, então sempre eu utilizei isso. Isso não é um meio de você nem de ganhar dinheiro, nem de ganhar paciente, não é. É um serviço que você presta. Um meio da informação chegar... Então, hoje ainda eu utilizo bastante o Instagram para educar as pessoas. Então, aparece um tema que as pessoas estão todas preocupadas. Então apareceu síndrome gripal aguda. Por que isso é uma urgência? Por que as pessoas estão... O que eu posso fazer? Então, eu gasto 1 minuto. Eu faço o vídeo em 1 minuto. E eu consigo dar orientação e informação de qualidade. Porque um dos problemas que a gente tem agora é que a mídia alcança todo mundo. Só que às vezes alcança com a qualidade ruim. Sim. Às vezes alcançam com uma inverdade. Às vezes alcançam com alguma coisa que é para gerar polêmica e gerar visualização e trazer credibilidade para uma coisa que não tem. Então, então eu tenho... eu estava comentando com o Tomé, eu tenho um alter ego, que é um médico 20 anos mais velho que eu, criado por inteligência artificial. Porque idoso, ele pode falar o que ele quiser. Ele tem uma licença poética para falar a verdade. E ninguém, assim como falam com o jovem, as pessoas têm mais cuidado para falar com o idoso. Então, eu consigo, como personagem, chegar e falar assim, o senhor podia parar de falar bobeira? Eu já tenho idade para ser seu pai. Então, isso que você está falando é mentira. Então, porque hoje, infelizmente, a rede social não tem qualidade da informação. E aí as pessoas brigam. E é impressionante, não sei se você sabe disso, se eu dou uma opinião médica sobre qualquer coisa, então sobre hormônio. Então, você tem lá torcedores, você não são pacientes, são pessoas que ficam torcendo para liberar hormônio, para todo mundo usar hormônio, para todo mundo ser deste tamanho. Isso é contra a medicina. Eu fico atendendo infarto todas as noites, atendo 6, 7 infartos por uso indevido de hormônio. É proibido prescrever a testosterona para eu ficar fortão. Mas todo mundo quer ficar fortão no Instagram. Então, tudo que eu falo, eu vou ser agredido imensamente. Uhum. Mas assim, do ponto de vista das pessoas xingarem, falar que eu não sei de nada, que eu não sei tudo. Então, você tem que ter um cuidado para falar, né, e para alertar que aquilo é errado, mas ao mesmo jeito transmitir a mensagem. Quando o médico fala uma verdade, você não quer ouvir. É ruim de escutar. Se eu for falar sobre alimentação, com 30 segundos você vai falar assim, não, Rodrigo, para. Agora, se eu começar a te falar assim, você sabe o que é bom? O que mais faz bem pro coração? Torresmo. Você fala, opa, o que isso não é torresmo? Meu avô comia torresmo e viveu 90 anos. Aí eu começo a falar algumas coisas e falo, não, o que aquele médico está falando? E as pessoas usam disso. Elas usam desses falsos, dessas armadilhas mentais para ter seguidor. Se eu falar que está errado, eu que sou errado, eu que sou atrasado. Mesmo que
todos os cardiologistas do mundo estejam falando. Todos estão errados, mas aquele um médico está certo. Porque ele provou que está certo, porque o avô dele viveu, então aquilo passa a ser uma verdade. Aí é a grande importância, inclusive, dessa, né, dessa escola que se organiza para a resolução de problemas complexos. Né? É o PBL, né, que, assim, que foi na universidade, né, assim, hoje é tão importante, e hoje a gente, cada vez mais... Essa foi uma coisa do Nacional, desde o princípio. Ciência e cidadania, né? O próprio socioemocional, que na verdade a gente falava de psicologia, né? Não era socioemocional. O Inova-NASA atualmente. O Inova-NASA hoje, que vem a Simuna, que vai acontecer daqui a pouquinho, que está comemorando 18 anos, né? Muito legal. Da Simuna. Então, assim, por quê? É a formação de pessoas que... Exatamente isso, né? Porque a curadoria hoje é fundamental. As redes cabe tudo, né? E assim, a grande questão é essa mesmo, né? Assim, porque muitas vezes a gente coloca eu na pandemia sofri muito com esse negócio também, né? Dessa discussão toda, que eu levei muita pancada também aqui, muita pancada, né? Quando a gente começou a debater sobre a volta da escola, né? Da importância, porque nós somos o penúltimo país do mundo a voltar. Então, assim, de trazer realmente essa contextualização do quanto que as redes sociais, elas precisam, de fato, as pessoas terem senso crítico. Tem um filtro, né? Filtro. Eu entendo que isso é uma onda, nós vivemos, talvez na pandemia, uma onda de falsas informações muito grandes. Então a gente tinha que trabalhar muito. Eu entendo que com alguns algoritmos de inteligência artificial, a medicina ela não vai passar a ser a verdade de quem quer. Vai existir alguns consensos, e eu acho que a inteligência artificial ela vem para isso. Hoje você pode estar falando que você só trabalha com inteligência artificial. Entre uma discussão, eu vou usar hormônio, me faz bem ou não. Hoje a gente já pode tirar essa dúvida, você pode perguntar para um algoritmo de inteligência artificial qual a relação entre uso estético da testosterona e doença cardiovascular. Ela vai falar, existe uma forte relação. Quem usa isso, as pesquisas mostram que tem 3 vezes mais AVC, tem 5 vezes mais infarto, tem hipertensão e dislipidemia. Pronto, acabou a conversa. É uma inteligência, não sou eu. Porque quando eu falo, as pessoas elas questionam a minha credibilidade, e não como profissional. E às vezes eu me vejo, então vão 20 anos, 25 anos de formado, 26 anos, 20 anos fazendo cateterismo, e às vezes eu me vejo discutindo com um publicitário sobre o que causa infarto. Legal. A pessoa ela é publicitária, ela adora usar hormônio, usar vitamina, e dieta carnívora, um monte de coisa, aquela toda misturada, e ele é o dono da verdade. E aí, de vez em quando, eu falo assim, peraí, tá, então você está me ensinando como é que trata infarto? Quantos infartos você tratou na sua vida? Quantos pacientes você viu a coronária? Você sabe como que foi? Então, depois eu estou vendo assim, eu tratei 20 mil. E assim, nós estamos discutindo de igual para igual. E ele é o dono da verdade e eu estou desatualizado. Então, às vezes, eu falo assim... Alguma coisa estranha. Alguma coisa... Tem alguma distorção nesse processo. E às vezes eu pergunto assim, eu estou vendo, a pessoa está falando, porque você estuda pouco, você não tem... Qual que é a sua especialidade? A pessoa fala assim, não sou médico. Então, se eu estou discutindo artigo científico, do que é a nata, o que é a última diretriz... E a pessoa vem me questionar e fala assim, mas não sou médico. Então todo mundo virou especialista. Pedagogo, é médico. Todo mundo quer dar opinião sobre tudo. Tal. E aí o Dr. Taotti, que tem mais... o humor dele é bem maior do que o meu, ele chegou à seguinte conclusão. Gente boba acredita em gente boba. Sem ofender ninguém. Mas preste atenção em quem você está acreditando e por que você está acreditando. Então, ensinar as pessoas a pensarem é ensinar a filtrar a informação. Para que eu vou dar atenção a uma pessoa que é um influencer? Olha a ideia. Eu vou aprender a lidar com a minha saúde olhando um influencer que não tem nenhuma informação. Ele tem informação de marketing, de saber falar. Ao invés de eu purificar a minha informação, para quem que eu vou confiar meu coração? Então, qual que é a qualidade dessa informação? Então, eu falo, olha, a qualidade da informação tem que ser o seguinte, o médico que te atende, você vai purificar a sua informação, você vai no seu médico, que você conhece, que você tem o telefone dele, e ele te dá a informação. O influencer não. O influencer te falou para você usar um monte de coisa, um monte de vitamina, um monte de hormônio, mas quando você tiver uma dor no peito, você não vai ligar para ele.
Ele tem 1 milhão de seguidores, ele não vai te dar atenção. E você não pode questioná-lo. Mas o seu médico você pode. E eu falo para meus pacientes, eu falo, mas quem que eu acredito agora, doutor? Eu falo, em quem você acredita? Em quem você tem o telefone. O dia que o seu influencer te der um celular e falar assim, ó, 3 horas da manhã no sábado, se der uma dor no peito, você me liga. Aí você pode acreditar nele. Agora eu estou te falando isso. Se 3 horas da manhã você tiver uma dor no peito, você me liga. Então essa é a qualidade da informação. Essa é que é a diferença. E isso rebate em tudo, né? Como é que é no seu trabalho, Carolina? Como é que é isso? Eu até diria que existe alguma relação com o nacional. Porque eu trabalho no Instituto Algar, eu sou administradora de formação, sou gerente lá do Instituto Algar. E o Instituto Algar é uma organização sem fins lucrativos que trabalha com educação. A gente fala qual que é o nosso grande objetivo? Gerar oportunidade de desenvolvimento para as pessoas. Daí a gente faz isso por meio dos programas sociais. Então a gente trabalha com formação de alunos de 6 anos até jovens, né? Então a gente trabalha muito isso que o Nacional trabalha também, do desenvolvimento das soft skills e muito para alunos que não tiveram a oportunidade de estar numa escola como Nacional. Né, porque o nosso público-alvo são os alunos das escolas públicas, né, alunos em situação de uma vulnerabilidade socioeconômica. Então, a gente tem esse recorte. A gente trabalha também com a formação de professores de escolas públicas e nós temos um grande programa de voluntariado, em que as pessoas são convidadas a, além de fazer o seu próprio trabalho, para o que ela é formada, de alguma maneira trazer uma contribuição para a sociedade. Então, a gente faz muito esse trabalho de criar essa cultura de fazer o bem. Então, hoje o Grupo Algar é um grupo com mais de 15 mil pessoas que trabalham lá e a gente tem uma rede de 3 mil voluntários que, no ano passado, fizeram centenas de ações juntos. Né? Então, assim, é uma capacidade de intervenção na sociedade muito grande. Então, eu vejo muita conexão com o que o Nacional faz. Então, por exemplo, o nosso programa de formação de alunos de 6 a 14 anos, o que a gente faz? A gente pega os alunos dessas escolas públicas, no contraturno escolar, então um período eles estão na escola, no outro período eles estão conosco. E o que eles vão ter lá? Vão ter uma formação complementar. Então eles vão ter atividades esportivas, atividades culturais, vão ter atividades educacionais também, mas com outra forma de aprendizado e não exatamente como a escola faz. Por quê? Para a gente ter uma formação um pouco mais ampla dessas pessoas. Porque a gente quer uma sociedade melhor. E se a gente quer isso, a gente precisa investir nas pessoas. Porque são as pessoas que vão gerar essa transformação. Preparar as pessoas para o mercado de trabalho, né, de uma forma que elas estejam num patamar E aí, quando a gente vai trabalhar com os jovens, a partir de 15 anos, a gente tem um programa que se chama Talentos de Futuro, que trabalha exatamente isso, a preparação das pessoas para o mercado de trabalho. E aí, a formação técnica, ela varia, mas em todas elas a gente trabalha alguns aspectos comportamentais que são base para qualquer tipo de formação. Então, aspectos, por exemplo, ética, atitude, trabalho em equipe, comunicação, negociação, que são coisas que o Nacional trabalha. Né? E a gente trabalha muito numa vivência prática. Coloca o jovem numa determinada situação e ele tem que agir diante daquilo e como que eu agiria. E quando eu vivo aquela experiência, eu aprendo. Porque essa coisa de só aprender no teórico é muito frágil. Muito legal. Isso é muito interessante. Além da sua profissão, eu fiquei curioso, a gente conversando aqui antes de começar, como que você chegou lá no campo de refugiado, na África, como voluntária da Fraternidade Sem Fronteira? Como que você chegou até lá? Conta essa experiência dele. Tá bom. No ano passado, como a gente tem um programa forte de voluntariado, no ano passado eu tive a oportunidade de convidar o Wagner, que é o fundador do Fraternidade Sem Fronteiras, o Wagner Moura, para um evento nosso, que era um pré-evento de voluntariado, era um aquecimento para o nosso encontro. E ele contou a história do Fraternidade Sem Fronteiras, a realidade de lá, e naquele dia... Ele começou em 2018. Exatamente. Naquele dia eu olhei para ele e falei assim, nós vamos organizar uma caravana de voluntários da Algar para ir para a África. E daí a gente começou uma mobilização de pessoas, abrir uma caravana também para fora, para outras pessoas participarem, e em novembro do ano passado, um grupo de 22 pessoas de vários lugares diferentes do Brasil, na verdade tinha até uma menina dos Estados Unidos, nós embarcamos rumo à África, fazendo um trabalho lá no campo de refugiados, ficamos 15 dias, Tomé, numa realidade totalmente diferente, Malawi, que está entre os 4 países mais pobres do mundo, e nesse campo de refugiados eles fogem assim, de outros países, principalmente por causa da guerra civil. Do Congo, né? E as mulheres têm muitos casos que os maridos foram mortos, que vivem sozinhas, elas vivem com uma ajuda da ONU de $5, e é uma situação muito precária. Né? E a gente ficou lá 15 dias fazendo trabalho social bem bacana,
Então, na verdade, assim, uma coisa que nos conecta também, né? Porque isso daí, tudo que permeia o selo pé Unesco, esse selinho tão importante na nossa camiseta, né? Ela exatamente simboliza essa luta principal, né? No foco da diminuição da pobreza no mundo e de equidade, não é? Da busca de equidade, né? Das oportunidades, né? Então, deixa eu aproveitar também, como médico e como voluntário, estou voltando agora mês passado de lá, Fraternidade Sem Fronteira, quem está nos assistindo aí, pode ir no Instagram, Fraternidade Sem Fronteira, e ser padrinho de uma criança. Valeu. Com R$1 por dia, a gente consegue manter esse projeto que eu fui para Madagascar, manter uma criança na escola, com almoço e jantar, inclusive no final de semana, com R$1 por dia. Você imagina. Você também pode ser padrinho de mulheres do campo, porque essas mulheres também vivem em prostituição, porque não tem geração de renda. E daí eles estão oferecendo também trabalho no campo, que daí elas fazem a plantação, levam a alimentação para casa e recebem um salário para poder sair da prostituição, que é a fonte de renda delas atual, não porque querem, mas por falta de opção. Porque estão submetidas a uma condição desigual. E assim, gente, ser voluntário, e aqui independente se é um voluntariado corporativo, que igual a gente tem na Algar, se é com Fraternidade Sem Fronteiras, eu sou também, por exemplo, vinculada à instituição religiosa, que eu faço parte há muitos anos, eu acho que é uma coisa que também tem muito a ver com os valores da escola. Sim. Que é desenvolver outras competências. O quanto que a gente aprende com a dor do outro, o quanto que a gente aprende quando a gente vai desenvolver um outro tipo de atividade. Porque assim, você é profissional de uma área, mas se você vai atuar com outra coisa, você precisa desenvolver outras habilidades que de alguma maneira vão contribuir para sua profissão. E as coisas, elas se interlaçam. Não, a gente está conectado. Ações solidárias, elas sempre se conectam com os projetos da escola. Em 93, entrei na faculdade em 93. Na primeira semana de aula, a gente teve aula com o professor Gladstone, que foi secretário de saúde. Sim. E reitor da universidade. E ele falava o seguinte, ele repetia várias vezes: quem só medicina sabe, nem medicina sabe. E isso nos moveu de tal maneira que desde os primeiros anos da faculdade, mesmo como estudante, eu comecei a participar da minha igreja também, chamava Uma Semana para Jesus, então todos os anos, foram 28 anos desse projeto e continua. A gente dedicava uma semana, estudante de medicina lá, ajudando as pessoas, ajudando aqui. Eu organizava fila, eu media a pressão, eu ajudava a dar remédio, ficava uma semana numa cidade bem pobre do país, ajudando um grupo de caravaneiros, né? E em 2012 foi o primeiro contato com a África, então a gente tem uma ONG organizada por médicos aqui de Uberlândia, que chama Missão África. Então quem quiser participar, ajudar a Missão África, em Moçambique, então ajuda demais, e padrinhar também. Somos padrinhos também da Missão África, sempre aqui a escola é um point, né? E uma frase que eu tenho muito forte comigo: ninguém pode, né, resolver os problemas do mundo, né, mas todo mundo pode ajudar alguém. Isso. Então todo mundo pode ajudar alguém, todo mundo tem condição de fazer alguma coisa. E do ponto de vista médico, então eu falei isso, então a gente voltou agora, recente, foram 20 médicos e ajudantes aqui de Uberlândia. Ficamos 20 dias em Madagascar só para chegar em Ambovombe, que é sul da ilha de Madagascar, a gente gastou 5 dias. De tanta dificuldade, e não chegava, não conseguia chegar. E quando você ajuda alguém, quando você resolve, eu vou gastar um mês da minha vida para ajudar alguém em qualquer projeto, seja aqui no bairro, seja aqui em Uberlândia, seja numa creche, seja no voluntário com o Hospital do Câncer, seja com o grupo de voluntários Algar, o maior beneficiado, não tenha dúvida nenhuma, que é você mesmo. É o próprio. Que é você mesmo. Você tem um senso, uma noção de que você está fazendo parte como ser humano. Né? Quando a gente chega na África... propósito. Roha. É o Roha. Você chega na África... Energia que vai e vem. Você chega na África e vê aquela miséria, as pessoas passando tanta dificuldade, mas ao mesmo tempo as crianças alegres e abraçando, né? E as pessoas tão gratas ali. Então isso te desenvolve, você volta diferente. Então eu falo que mesmo que você volta da África, você nunca consegue sair de lá. Então, e a gente consegue ajudar depois, agora, por exemplo, divulgando esse trabalho, ou levando outras pessoas, ou voltando. E o quanto que a gente passa a valorizar coisas simples, né? Então, por exemplo, eu me lembro que na hora do banho a gente tomava banho de caneca. E a gente estava numa situação super privilegiada, que a gente estava numa casa que tinha lá e tinha uma água aquecida pra gente, que as moças faziam. Então, o nosso banho de caneca, ele era quente. E daí, quando a gente está lá no campo,
as pessoas não têm água, as crianças estão com uma roupa no corpo que para a gente tirar a roupa, a gente tinha que cortar para colocar uma roupa nova. Elas crescem dentro da elas roupa. estão há tanto tempo com aquela roupa que ela não sai mais do corpo da criança. Eu me lembro que fez e a gente tinha um rapaz que ajudava a gente traduzindo, porque eles falam um dialeto, que é o Swahili, que a gente não entende. E então a gente sempre com esse rapaz traduzindo pra gente, e a gente entendia, mas num determinado momento, numa determinada atividade, as crianças foram para a sede que a gente estava, e a gente começou a fazer distribuição de roupas, calçados, das coisas que a gente tinha levado. E eu me lembro de chegarem 2 crianças, uns 5 e 8 anos mais ou menos, de vestido, cabelinho curtinho assim, raspadinho. E daí a gente olhava, pegava a roupa lá dentro e entregava, né? Daí eu peguei uma bermuda, um outro vestidinho e levei, né? Coloquei na frente da criança assim, né? E falei, serve. Daí a mãe levantou assim, tava sem cuequinha, sem calcinha, nem nada. Daí eu vi, opa, não é menina, é menino. Estava com vestido, né? Quer dizer, era a única roupa que eles tinham. Daí eu voltei, peguei uma bermuda, uma camiseta, coloquei. A hora que eu fui entregar pro irmãozinho mais novo, ela apontou assim, eu já entendi que era outro menino. E peguei, porque as crianças estão todas, né, em sua grande maioria, com cabelinho raspadinho, nessa faixa etária. É difícil a gente, às vezes, identificar se é menino ou se é menina, né? Ainda mais se é um menino de vestido. E é por isso, porque não tem outras. Então, são coisas que mexem muito com a gente, né? E eu me lembro que, por exemplo, na hora que a gente foi embora, eles falaram, deixa as roupas de vocês para doação, né? Eu fui com 2 malas, uma que era só de doação, do próprio projeto, e outra que era com as minhas coisas. Eu vou ter Voltou com uma mala vazia. É isso aí. Eu sinto muito orgulhoso assim, de ver que as pessoas, né, que passaram por aqui, que estão aqui, né, com esse pensamento, né, Marcos? Que é isso que a gente trabalha muito, essa perspectiva, né, desse cidadão crítico e do mundo, né, que está pensando no mundo, né? Não é pensar o seu quintal apenas, né? Se não tiver bom para mim, não tá bom, não basta estar bom para mim, tem que estar bom para todos. E sempre a hora, né, Tomé? Por exemplo, você é um estudante de medicina, que quer passar no vestibular de medicina, sim, é um curso concorrido. Será que, então, não dá para fazer nenhum trabalho social? Será que não dá para conciliar na vida as coisas em todos os momentos? Ou vai esperar a aposentadoria para poder ajudar? É aquele grande lema da escola, né? Cuidar de si, cuidar do outro, cuidar deste lugar. Exatamente. Promover o bem comum por meio da educação. Isso, a gente demorou 25 anos para escrever isso, que era o nosso propósito, né? Promover o bem comum por meio da educação, com o melhor compromisso de cuidar de si, cuidar do outro, cuidar desse lugar, respeitando o desenvolvimento científico, tecnológico, né? Respeitando a nossa história, né? A nossa própria história e a história da humanidade, né? Por isso que não dá para rediscutir um monte de coisa que às vezes estão querendo voltar, né? A Terra não é plana, né? A ciência ela é realmente fundamental, né, para o desenvolvimento humano, sem ela nós não existimos. Quem faz ciência é o ser humano, e por isso nós precisamos ter um ser humano realmente querendo o desenvolvimento humano, né? Porque também a ciência, né? Há pouco aí, esses documentários que trouxeram a angústia do Einstein, né? Pelo fato de como que ele contribuiu, né? Com a bomba atômica naquele momento, né? Então, assim, e se caísse na mão dos nazistas, né? Então, todo esse drama da ciência é que faz realmente, né, do mundo essa busca permanente da qual a educação ela é a principal ferramenta para a gente poder ser libertador, né? Libertar o ser humano, né? Dessas amarras, né? Dessas diferenças, né? É muito bonito isso aí, eu quero parabenizar e me sinto assim, porque quando vem na Simona, tem o momento lá das crises que vão cuidar da solidariedade humana, isso sempre mexe muito com as pessoas. Então deixou um legado, né? A escola deixou um legado. Eu estava agora fazendo cateterismo e o médico que estava junto comigo, Marcelo falou, manda um grande abraço, Marcelo Bernardes, manda um grande abraço para Tomé. Ele me falou de 10 professores e a gente lembrou dos 10 professores, das características dos 10 professores, e ele está lá Vamos agora ver se fazendo... vai lembrar daqui 30 anos. Ele está fazendo cateterismo, eu preciso voltar para ajudá-lo a terminar a cirurgia. Mas uma pergunta que eu queria fazer aí, por que nacional? Nacional é porque tinha a pretensão
de não ser uma coisa somente daqui. Tanto que o primeiro logomarca do Nacional era o mapa do Brasil, com a pontinho de Uberlândia e saindo para todos. Já tinha uma ideia de franquia. Né? Que não era a ideia de influenciar o mundo, era a ideia de influenciar o Brasil, de mandar gente para o Brasil inteiro. Né? E que depois a gente percebeu que... Porque Nacional, na época, era tudo menos escola. Tinha Nacional Expresso, o Banco Nacional, né? Então, as pessoas chegar na escola, nós demoramos 10 anos. Falei, pô, mas aí não tinha mais como trocar o nome do Nacional. Então, essa marca acabou sendo importante. E eu lembro que existiam algumas técnicas. O Nacional, existia uma ergonomia. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, né, era tudo térreo, então as construções eram bem diferentes. Mas existia o Maurinho me falando, a turma, existia uma lógica para tudo. Nada não foi por acaso. Então eu lembro deles falando que as faixas, quando a gente entrava, tinha uma faixa vermelha e preta, elas tinham um sentido de organização. O próprio logo da escola tinha uma organização, né? Tudo estava pensado, não era assim, chegamos lá e entramos na escola, não era isso? É isso mesmo, o capítulo número 3 do Café, nós falamos da marca, né? O desenvolvimento da marca, né? Se eu olhar a marca, na verdade, assim, é humano, né? Porque nasceu de um aluno numa carteira. E aí fez uma simetria dos alunos numa carteira. E as setas indicando realmente a questão do infinito, da busca infinita na educação. E o vermelho, branco e preto, ele tem tudo a ver com, na verdade, essas cores primárias que são fundamentais, né? Que delas você... extrai, na verdade, absorve tudo que existe, tudo tem um pouquinho de preto, de branco e de vermelho em tudo que a gente tem, né? Então esse estudo das cores, né? O significado do vermelho, da fome, da energia, né? Do significado daquilo, o branco da paz, né? Né? O preto da absorção de tudo, né? Da luz, né? Então é essa a coisa que torna essa marca viva, né, até hoje. Né? Eu acho que tem muito dessas lembranças impregnado nas pessoas que estão por aí, para o mundo inteiro. Né? Eu acho que o seu objetivo inicial foi atingido, porque a questão do nome, né, ele falou que queria que fosse amplamente espalhado pelo Brasil. Realmente, hoje ele é nacional mesmo, e temos estudantes, né, internacionalmente também que carregam esse legado do Nacional. Essa galera já está no mundo aí, né? Assim, isso que me deixa muito... gente, muito obrigado aqui por terem participado desse momento. Assim, tá sendo, assim, para mim, um grande presente essas conversas, né? Tem sido um grande presente, que a gente retoma tantas coisas e a gente percebe realmente que todas as conexões, né? Que como que isso foi ficando, né, nas pessoas, e do tanto que a gente ouve, né? Inclusive vão acessar aqui uma landing page em breve aí, né? Que para todas, nós não vamos conseguir trazer todo mundo para o café, mas nós vamos poder fazer as pessoas acessarem, mostrarem, contarem suas histórias, postarem onde chegaram, né? Que nós vamos ser, um ano de muita lembrança, de comemoração. Vocês vão ser convidados, inclusive, para todos os momentos, né? Dessa comemoração dos 40 anos, nos vários instantes, inclusive os institutos, né, que tem muito a ver com essas parcerias todas que nós fizemos, porque, de fato, comunga de um propósito comum, né, de promover o bem comum. Isso aí, para nós, é muito caro isso dentro dessa marca, né? E eu fico muito feliz de ouvir tudo que eu ouvi aqui hoje. Muito obrigado. E nós é que agradecemos. Obrigado pela essa formação e por nos convidar para voltar. Que bacana. Fazendo só mais um adendo, eu comecei a minha fala aqui falando da questão da minha dúvida, né, da incerteza do que eu via de vir para cá. E quem estiver assistindo, né, se for uma pessoa igual eu, que hoje em dia tem esses mesmos pensamentos, a minha sugestão é: não pense duas vezes. Venha para cá, que eu tenho certeza que dentro de Uberlândia e região não tem uma instituição melhor para se estar se essa instituição não for nacional. Bacana, viu, rapaz? Teve uma época assim, vermelho, branco e preto. Se não for nacional, esqueça. Pegando a Carol. Obrigada pela oportunidade. Eu acho que não existe escola perfeita, né?
E também não acho que o Nacional seja perfeito, mas eu acho que é uma escola que está em busca do crescimento, né? E é uma escola que não tem medo de inovar e de corrigir. Então, eu estou como mãe de alunos há 7 anos, e nesses 7 anos, já vi coisas que começou e não deu certo, e a escola teve coragem de chamar os pais e falar, olha, isso aqui não deu certo, nós vamos fazer diferente, a gente tentou desse jeito, e eu acho que a vida é assim. Né? E é um processo, é um constante aprendizado, e isso é uma coisa que eu admiro muito, assim, essa busca constante da escola por se aprimorar, né? Por conhecer as diversas fases do desenvolvimento, por querer ampliar o trabalho, por querer ampliar o impacto que ela está causando nas pessoas, e eu tenho certeza que nesses 40 anos vocês deixaram marcas muito positivas para as pessoas, e vocês estão contribuindo para que tenhamos pessoas que vão poder ajudar outras pessoas. Sem dúvida. Pessoas melhores, né? Deixar pessoas melhores pelo mundo. Erramos bastante, acertamos muito, acho que é a maior parte, né? Porque isso aí. Existia há 40 anos, não é à toa, mas assim, o erro é parte da aprendizagem. Não, se nós não errarmos, como aprender? Né? O erro é parte. E o erro fortalece. Fortalece. Assim, o medalhista olímpico, ele foi muito mais derrotado do que vitorioso, né? E eu acho que é muito também da forma como a gente lida com essas situações, né? E o aprendizado que a gente pode ter também. Exatamente. Então, muito bom. Fica aqui esse Café com Tomé. Nos acompanhe, que vai acompanhar essa história desses 40 anos pelas pessoas que passaram por aqui. Até a próxima.